E a palavra hoje está aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, fala assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em vós. Aqui fala sobre a unidade da fé. Como é importante vivermos em união, como é importante vivermos falando a mesma linguagem. Como é importante estarmos ali unidos. E já diz muito claro nessa mensagem, suportando-vos uns aos outros. Essa mensagem ela me fala tão forte sempre ao coração, porque é algo que a gente precisa entender, né? Nunca as pessoas vão pensar como nós, nunca vão ter as mesmas ações que as nossas, nunca vão ter ali a mesma reação diante de algumas circunstâncias. E é muito importante que nós venhamos a respeitar isso. E é algo que a gente precisa fazer um exercício diário. Eu sempre falo sobre isso. É um exercício diário entender que as pessoas não vão agir como nós. Não vão ter as mesmas atitudes, perspectivas, fé, força, coragem, ânimo, ou até mesmo que outras não vão entender ou compreender a minha fraqueza, o meu momento difícil. Cada pessoa ela vai ter uma perspectiva diante de certas situações de uma forma diferente. E tá tudo bem isso. Por isso que fala, suportai-vos uns aos outros. Nem sempre vai ser fácil suportar, mas tem que ser feito. A intolerância que o mundo tem vivido é algo que dói, machuca. Quando você observa muitas pessoas se colocando em lugares de juízes e achando que podem dizer e falar aquilo que querem ou desejam ou esperam que aquele outro entenda diante da sua mente. A Bíblia fala a respeito de discussões que não têm a necessidade, né? Discussões que não trazem benefício algum para aquelas pessoas. É a discussão sem razão, sem motivo, né? Discussão que não vai trazer nenhum benefício. E pessoas que fazem questão de discutir. Pessoas que fazem questão de impor a sua ideia, de impor a sua vontade, de impor o seu ideal. E isso é algo que tem aumentado, já reparou? Com a liberdade, com o aumento da internet, com o aumento das redes sociais, com o aumento da visibilidade para com que as pessoas pensam e falam, elas também da mesma forma têm se sentido na liberdade, né? Com essa mostrando aquilo que acham e querem, sem pensar nas consequências que as suas atitudes trazem na vida de outras pessoas. Muitos já viveram situações difíceis, ali sendo julgadas, sendo apontadas, sendo ali expostas numa rede social, por exemplo, e aquelas pessoas que estavam expondo, julgando ou dizendo, não mediram as consequências que poderia ter de reflexo na vida daquela pessoa. Isso é algo que nós precisamos sempre estar trazendo isso à mente para todos. Você que é mãe, você que é pai, é algo que você precisa ensinar os seus filhos. Quando nós falamos sobre isso aqui, sobre a unidade da fé, está falando quem aqui? Paulo. Paulo falando a Efésios. E ele aqui, como prisioneiro no Senhor, falando justamente a respeito de que temos que aprender, não é? Temos que aprender, somos ensinados, ele está ensinando. E da mesma forma que Paulo nos ensina, nós também repassamos, nós também ensinamos. Como ele fala aqui, andeis de modo digno da vocação para o qual foi chamado. Cada um foi chamado para uma vocação, cada um foi chamado para um propósito. Você pode ter sido chamado para ser mãe, pai, essa é a sua vocação. Você está criando seus filhos na base de Cristo, baseados no cristianismo.
baseados naquilo que vai fazer deles pessoas dignas, pessoas ali de caráter. Qual é a sua vocação? Você, por exemplo, é um obreiro, um pastor, ou você é um membro, você é um evangelista, você ali é uma pessoa que dá bons exemplos, você é uma pessoa que fala de Jesus com simplicidade para as pessoas, você demonstra o amor de Cristo de uma forma natural, você é o próprio exemplo, você é a própria ação de Deus na vida das pessoas, você tem uma calmaria no falar, você tem um sorriso que acalma o coração. Você tem sempre uma palavra amiga no momento de conforto que uma pessoa esteja precisando. Você é uma pessoa que tem um chamado. Então, se mostre digno àquele chamado, deixando de lado os interesses, deixando de lado aquilo que é bom para você, aquilo que vai ser ali de favorecimento só a você e às vezes deixando o que é de interesse de lado para fazer a vontade de Deus. E aí ele fala aqui, esforçando-vos diligentemente. Logo após, quando ele fala suportando-vos uns aos outros, ele fala, continua aqui no versículo, no restante do versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Então temos que suportar em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, não vai ser fácil. Não vai ser fácil suportar. Muitas das vezes você vai querer, eu quero convencer a pessoa, ela tem que entender. Mas não é assim. Nós não conseguimos convencer ninguém de nada. Nem dos erros, nem das falhas, nem do que é certo também. A gente não vai conseguir convencer uma pessoa. Essa função não é nossa, essa função é do próprio Espírito Santo, é do próprio Deus. Mas é nossa função amar uns aos outros. Estarmos ali suportando, aguentando ali, levando firme. E isso para todo mundo, para as vidas, para as famílias, para os amigos, colegas de trabalho, todo mundo. Ninguém foge desse suportar-vos uns aos outros. Serve para marido, para esposa, para filho, para todo mundo. Nunca vai ser fácil, mas se nos esforçarmos diligentemente, ou seja, com toda a dedicação possível, vamos conseguir manter essa união e receber sim todas as bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje. Tenho certeza que Ele pode sim falar ao nosso coração e trazer sempre essa unidade de fé para a nossa vida que traz tantas bênçãos dele, em nome de Jesus.